O mundo das celebridades está repleto de extravagância, viagens luxuosas e aventuras espetaculares. Mas infelizmente nem todas essas aventuras terminaram bem, ou sequer terminaram. Algumas viagens de avião foram interrompidas por acidentes inimagináveis que chocaram o mundo inteiro. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Marília Mendonça era muito mais do que uma cantora. Com uma voz que parecia entender a alma do povo brasileiro, ela se tornou a rainha da sofrência, embalando corações partidos e dando força para quem precisava recomeçar. Dona de sucessos como Infiel, Supera e De Quem é a Culpa, Marília era uma das maiores estrelas do sertanejo e inspirou mulheres em um gênero que até então era dominado pelos homens. Apesar de tão jovem, com apenas 26 anos, ela já tinha um legado gigantesco e um amor inigualável dos fãs. No dia 5 de novembro de 2021, o Brasil parou com a notícia de sua morte. Marília embarcou em um avião bimotor para Caratinga, Minas Gerais, onde faria um show. No entanto, o que deveria ser mais um dia de trabalho acabou virando uma tragédia. A aeronave bateu em cabos de uma torre de energia e caiu perto da BR-474, em Piedade de Caratinga. O impacto foi tão forte que ninguém sobreviveu. Marília deixou um filho pequeno, o Léo, que tinha apenas 1 ano na época. A notícia devastadora fez o país inteiro chorar. No velório realizado em Goiânia, milhares de pessoas passaram para dar o último adeus. Era impossível não se emocionar com o carinho que os fãs e amigos demonstraram naquele momento tão difícil. Sobre o acidente, investigações apontaram que houve erro da tripulação na manobra para pousar. Relatórios oficiais descartaram falha mecânica ou mal súbito do piloto. Infelizmente, os cabos com os quais a aeronave colidiu estavam sinalizados em documentos que a tripulação deveria ter analisado. Foi um conjunto de descuidos e decisões equivocadas que levaram à tragédia. Marília Mendonça continua viva na memória do Brasil. Suas músicas ainda tocam fundo no coração de quem sente saudade da artista que transformava dor em poesia. Ela partiu cedo demais, mas jamais será esquecida. Antoine de Saint-Exupéry, o aclamado autor de O Pequeno Príncipe, desapareceu em 1944 enquanto sobrevoava o mar Mediterrâneo, em uma missão de reconhecimento durante a Segunda Guerra Mundial. Mas teorias como a de que ele foi abatido alimentam o mito em torno de sua morte. No livro, o Pequeno Príncipe aceita ser mordido por uma cobra venenosa para voltar para casa. Essa escolha enigmática deixou gerações de leitores imaginando se o personagem morreu ou transcendeu para outro estado de existência. O paralelo com o desaparecimento do autor é quase inevitável. Assim como o príncipe Saint-Exupéry, enquanto ainda era dado como desaparecido, continuava alimentando esse mistério em torno do desfecho da obra, visto que o próprio Pequeno Príncipe era praticamente uma versão literária e simbólica da vida do autor. Há relatos de que a própria família e fãs hesitaram em aceitar a confirmação de sua morte, temendo que isso diminuísse o encanto que rodeia sua obra. De fato, Saint-Exupéry é mais lembrado pelo espírito poético e pela visão de mundo transmitida em seus escritos do que pelas circunstâncias de sua vida e morte, ainda mais pelas décadas que levaram para até hoje não determinarem exatamente como isso aconteceu. Seja por escolha ou acaso, o desaparecimento do autor ecoa o final aberto de O Pequeno Príncipe, reforçando a ideia de que certas histórias, tanto na literatura quanto na vida, não precisam de respostas definitivas para permanecerem eternas. No dia 26 de janeiro de 2020, o mundo do esporte foi abalado por uma tragédia que ninguém esperava. O ex-jogador de basquete Kobe Bryant, de 41 anos, ídolo eterno do Los Angeles Lakers, morreu em um acidente de helicóptero em Calabasas, na Califórnia. Entre as vítimas estava também sua filha, de 13 anos, Gianna, além de outras 7 pessoas que acompanhavam o voo. Ninguém sobreviveu. O acidente aconteceu em uma manhã de neblina densa. Segundo investigações, o piloto Aras Obayan ficou desorientado nas nuvens e acabou colidindo contra uma colina. O helicóptero, um Sikorsky S-76, era um dos meios de transporte preferidos de Kobe, que o usava para fugir do trânsito caótico de Los Angeles. Era um hábito que ele manteve mesmo após sua aposentadoria em 2016.
Kobe Bryant, conhecido como Black Mamba, conquistou 5 títulos da NBA e foi 18 vezes All-Star. Fora das quadras, ele tinha se dedicado a novos projetos, incluindo a criação de uma produtora de conteúdo e o incentivo ao basquete feminino, inspirando sua filha Gianna, que sonhava em seguir seus passos. No local do acidente, fãs prestaram homenagens com flores, velas e camisas dos Lakers. A cidade de Los Angeles, abalada, transformou locais icônicos em memoriais improvisados. As lembranças de Kobe vão muito além dos números de sua carreira. Ele era uma lenda, amado por milhões, e sua morte deixou uma lacuna que nunca será preenchida. Um trágico lembrete de como a vida pode mudar num piscar de olhos. Rocky Marciano, ou Rocco Francis Marciano, como nasceu, foi um dos maiores boxeadores de todos os tempos, mas poucos lembram de sua história. Sendo 43 por nocaute, ele dominou o boxe mundial de 1952 a 1956. Sua força e determinação inspiraram não só seus fãs, mas também o personagem icônico Rocky Balboa, interpretado por Sylvester Stallone. Mas o destino de Marciano foi tão duro quanto os golpes que ele aplicava. Em 31 de agosto de 1969, véspera do seu aniversário de 46 anos, ele embarcou em um pequeno avião Cessna para um evento em Iowa. Mesmo com o tempo ruim, o piloto, sem experiência suficiente para lidar com a situação, decidiu decolar. Às 21h05, perto de Newton, Iowa, o avião bateu em uma árvore e caiu, matando Marciano, o piloto Glenn Bells e o passageiro Frank Farrell. Todos morreram na hora. Rocky nunca voltou para casa, onde sua família preparava uma festa surpresa para celebrar seu aniversário. O mais triste disso tudo é que não há um grande memorial para ele, apenas a memória dos fãs e historiadores. Enquanto isso, o personagem fictício Rocky Balboa, criado por Stallone, perpetua o espírito lutador de Marciano. Os dois compartilham mais que o nome. Ambos representam a força de vontade de quem nunca desiste, mesmo contra as piores adversidades. Marciano foi enterrado ao lado de sua esposa em Fort Lauderdale, na Flórida. Sua vida e carreira seguem como um lembrete de que nem sempre os maiores heróis recebem o reconhecimento que merecem. John F. Kennedy Jr., o filho do ex-presidente americano John F. Kennedy, teve uma vida marcada por fama, tragédias e, no fim, um acidente de avião que abalou o mundo. Ele tinha apenas 38 anos quando perdeu a vida em 16 de julho de 1999, num desastre aéreo próximo a Martha's Vineyard. No avião estavam também sua esposa, Carolyn Bassett, e a cunhada Lauren Bassett. Nenhum deles sobreviveu. Desde pequeno, JFK Jr. era seguido pelos holofotes. Ele nasceu em 1960, semanas antes de seu pai ser eleito presidente dos Estados Unidos. Com apenas 3 anos, roubou a cena ao dar um último adeus ao caixão de seu pai, assassinado em 1963. Já adulto, John tentou seguir caminhos próprios. Formado em direito, ele trabalhou como promotor e lançou a revista George, que misturava política e cultura pop. Mesmo assim, era impossível escapar da sombra do clã Kennedy e da fama que o cercava. Na fatídica noite do acidente, JFK Jr. pilotava um pequeno avião Piper Saratoga. Apesar de ter licença, ele não tinha experiência suficiente para voar em condições de baixa visibilidade, como as daquela noite. Ele perdeu o controle do avião que caiu no Oceano Atlântico. Os corpos foram encontrados dias depois, com John ainda preso ao assento do piloto. Esse acidente reforçou as conversas sobre a chamada maldição dos Kennedy. O clã, um dos mais poderosos dos Estados Unidos, é marcado por mortes trágicas. Além do assassinato de John F. Kennedy em 1963 e de Robert Kennedy em 1968, outros membros da família também tiveram fins prematuros. Dizem que nascer Kennedy é carregar um peso difícil de suportar. O destino de John F. Kennedy Jr. é mais um capítulo triste desta história. Um homem que tinha tudo para brilhar, mas foi apagado cedo demais. Carlos Gardel, um nome que ecoa até hoje nos salões de tango, bares e corações apaixonados do mundo inteiro, foi mais do que um cantor. Ele foi um ícone, uma lenda.
Conhecido como o rei do tango, Gardel não era apenas uma voz inesquecível, mas também a personificação de um gênero que ele ajudou a transformar em um símbolo da cultura argentina. Sua música embalou gerações e seu carisma conquistou públicos em países tão distantes quanto França, Espanha e Estados Unidos. Ele foi uma espécie de Michael Jackson ou Elvis Presley das décadas de 1920 e 1930, alguém que não só dominava o palco, mas definia uma era inteira. Além de sua música, Gardel também brilhou no cinema, estrelando filmes que popularizaram o tango fora das fronteiras da América Latina. Nos anos 1930, ele era uma estrela global, gravando discos que vendiam como água e rodando o mundo com sua presença magnética. Seu sucesso era tanto que, onde quer que ele fosse, multidões se reuniam para vê-lo, tocá-lo ou apenas ouvir sua voz inconfundível. Mas a fama vinha com um preço. Em junho de 1935, Gardel estava no meio de uma turnê desgastante pela América Latina. Ele viajava de avião entre cidades, cumprindo uma agenda exaustiva de shows. No dia 24, ele e sua equipe embarcaram em um voo em Medellín, Colômbia, rumo a Cali. Mal sabiam que aquele seria o último ato de Morocho del Abasto. Durante a decolagem, seu avião colidiu com outra aeronave, resultando em uma explosão devastadora. Gardel, junto com seu parceiro Alfredo Lepera e outros membros de sua comitiva, perdeu a vida. A notícia do acidente causou uma comoção mundial. Buenos Aires, sua cidade de coração, mergulhou em luto. Multidões encheram as ruas durante seu funeral e seu corpo foi enterrado no cemitério de Chacarita, onde fãs ainda hoje visitam seu túmulo. Mais do que um músico, Carlos Gardel se tornou um mito, um símbolo eterno de saudade e paixão. Mesmo décadas após sua morte, sua voz continua a embalar corações e seu legado permanece vivo. Dizem por aí que Gardel canta a cada dia melhor. E quem já ouviu seu tango sabe que essa frase não é apenas um ditado popular, é a mais pura verdade. Na madrugada de 2 de março de 1996, uma tragédia silenciou as gargalhadas e o som irreverente da banda Mamonas Assassinas. O jatinho que levava os 5 integrantes, 2 tripulantes e 2 membros da equipe, se chocou contra a Serra da Cantareira, em São Paulo, tirando a vida de todos a bordo. Mais de 65 mil pessoas acompanhavam o velório em Guarulhos, e o Brasil inteiro parou, chocado com o fim de uma banda que era sinônimo de alegria. O que muitos não sabiam era que a tragédia parecia estar anunciada. Júlio Hazek, tecladista do grupo, teve uma premonição perturbadora no dia do acidente. Em conversa com seu cabeleireiro horas antes de embarcar, ele contou que havia sonhado com um avião caindo. O relato foi gravado em vídeo e as imagens foram exibidas no Jornal Nacional após o acidente. Júlio parecia preocupado, coçando a cabeça enquanto falava sobre o sonho, sem saber como interpretá-lo. Poucas horas depois, o pior aconteceu. Essa não foi a única coincidência sinistra. O vocalista Dinho, durante as gravações de um documentário para a MTV, fez piadas sobre falhas técnicas em outro avião que usaram para viajar. Ele dizia entre risos que o radar tinha quebrado e que o combustível não estava sendo transferido corretamente. Brincadeiras como essas eram comuns na rotina da banda, mas à luz da tragédia, ganharam um tom sombrio. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Na noite do acidente, o cansaço e a falta de experiência do piloto foram cruciais. Ele acumulava 14 horas de voo e não tinha as 500 horas exigidas para o modelo da aeronave. Sem apoio da torre de controle, o avião perdeu o rumo e atingiu a serra em alta velocidade. O Brasil chorou a perda de um grupo que, em menos de um ano, alcançou o status de ícone. Mas as premonições de Júlio e os comentários de Dinho deixaram muitos pensando: seria o destino tentando avisá-los? A tragédia dos Mamonas não foi apenas uma perda musical, mas um mistério que continua a intrigar quem lembra da banda e de seu fim abrupto. Amélia Earhart foi mais que uma piloto. Ela foi uma estrela dos céus. Antes de desaparecer sem deixar rastros em 1937, Amélia já era uma figura admirada e reconhecida. Nascida em 1897 no estado do Kansas, nos Estados Unidos, ela cresceu cheia de energia e vontade de desafiar o que diziam ser a coisa de homem. Quando colocou as mãos em um avião pela primeira vez, não teve volta. Ela sabia que queria voar. Nos anos 1920 e 1930, Amélia já tinha conquistado feitos que muitos homens nunca sonharam. Ela foi a primeira mulher a cruzar o Atlântico sozinha em 1932, um voo perigoso que a transformou numa celebridade mundial.
foi também uma defensora incansável dos direitos das mulheres, mostrando que elas podiam fazer muito mais do que a sociedade permitia na época. Além disso, Amélia se destacava com seu carisma e habilidade de cativar o público. Ela dava palestras, escrevia livros sobre suas aventuras e até lançava moda com roupas práticas e elegantes. Mas foi seu último voo que marcou a história de forma misteriosa. Em 1937, Amélia partiu com o plano de dar a volta ao mundo no Lockheed Electra 10E, um avião moderno para a época. O desafio era enorme. Seriam quase 47 mil quilômetros no ar, cruzando oceanos e enfrentando condições extremas. Ela viajava com Fred Noonan, seu navegador, e a viagem estava indo bem até chegarem à Nova Guiné. De lá, eles deveriam seguir para a pequena ilha Howland, no meio do Pacífico, só que nunca chegaram. O último contato de Amélia foi um pedido de ajuda. Ela dizia estar voando perto da ilha, mas incapaz de encontrá-la. Depois disso, silêncio. Acredita-se que o avião tenha caído no oceano, mas nenhum pedaço dele foi encontrado até hoje. É justamente essa falta de respostas que mantém a história viva. Amélia, que já era um símbolo de coragem e liberdade, virou também um enigma. Mesmo com décadas de buscas, de teorias e de expedições, a verdade sobre o que aconteceu naquele dia nunca foi revelada. Mas uma coisa é certa, antes de desaparecer, Amélie Hart já era uma estrela que inspirava sonhos. Seu sumiço só garantiu que seu nome nunca fosse esquecido. Uma tragédia que deixou o mundo da música em luto aconteceu em 3 de fevereiro de 1959. O cantor e guitarrista Ritchie Valens, de apenas 17 anos, perdeu a vida em um acidente de avião, junto com outros ícones do rock, Buddy Holly e The Big Bopper. A queda do pequeno avião aconteceu logo após a decolagem em Clear Lake, Iowa, e nenhum dos ocupantes sobreviveu. Valens, nascido como Richard Steven Valenzuela em Pacoima, Califórnia, era uma estrela em ascensão. Com hits como La Bamba e Dona, ele estava começando a brilhar no cenário musical, sendo um dos primeiros latinos a ganhar destaque no rock and roll. La Bamba, baseada em uma música tradicional mexicana, marcou época ao misturar ritmos latinos com o rock. O jovem cantor tinha um medo terrível de voar, e o destino pareceu brincar cruelmente com ele. Quando tinha 15 anos, um acidente aéreo aconteceu bem em cima da sua escola, deixando vários alunos feridos e alguns mortos. Valens não estava presente naquele dia por estar no funeral do avô, mas a tragédia deixou marcas profundas. Ele sempre acreditou que teria morrido se estivesse na escola. Na época, as viagens aéreas não eram nem de perto tão seguras quanto hoje em dia. Seu medo de voar era um tanto quanto racional e bastante justificável, mas, mesmo com esse receio, a vida de músico exigia viagens constantes e ele acabou enfrentando seu medo. Na noite do acidente fatal, Valens ganhou a vaga no avião em um cara ou coroa. Pouco antes de embarcar, teria dito que essa foi a única coisa que ganhou na vida. A aeronave caiu minutos depois da decolagem em meio a uma tempestade. A morte precoce de Valens chocou fãs ao redor do mundo. Ele foi enterrado ao lado de sua mãe no cemitério Mission San Fernando, na Califórnia. Seu legado vive na música e em corações apaixonados pelo rock latino, mas sua história é um lembrete de como a vida pode ser tão imprevisível quanto cruel. Roald Amundsen, um dos maiores aventureiros dos últimos tempos, desapareceu misteriosamente no Ártico em junho de 1928, enquanto participava de uma missão de resgate. Conhecido por desbravar territórios congelados e enfrentar perigos mortais, Amundsen estava a bordo de um hidroavião Latam 47, quando sua sorte infelizmente pareceu se esgotar. Amundsen, nascido na Noruega em 1872, foi o primeiro homem a alcançar o Polo Sul e o Polo Norte, além de realizar a travessia da passagem noroeste, algo que poucos ousavam sequer tentar. Ele era visto como um gigante das expedições, mas sua coragem também o colocava constantemente em situações extremas. Na fatídica missão, Amundsen tentava salvar a tripulação de outro explorador, Umberto Nobaio, cujo dirigível Itália havia caído no Ártico. O hidroavião onde estava Amundsen desapareceu logo após decolar. Meses depois, apenas pedaços do avião foram encontrados no mar de Barents, como um tanque de gasolina e parte de uma asa. O destino de Amundsen e dos outros tripulantes virou um mistério. Os detalhes de sua vida impressionam tanto quanto sua trágica morte.
Ele enfrentou ataques de ursos polares, quebrou ossos e chegou a passar semanas no gelo sobrevivendo com poucos mantimentos. Apesar de tudo, parecia invencível. Sua última missão, porém, provou que ninguém está completamente a salvo dos perigos do Ártico. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.